Bom dia, tarde, noite, pessoal. A gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso, introduzindo aí agora o módulo 1, que é o módulo que a gente vai apresentar os conceitos aí do nosso back-end, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Django, né, o Django Framework. Tem muita gente que chama de Django ou Django, tanto faz, tá? Então, os requisitos, como sempre, né? Já conhecer o básico aí sobre algoritmos de programação, ter feito agora também o módulo introdutório, conhecer sobre o Python, beleza? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os frameworks, né? O que são os frameworks, quais são as suas funcionalidades, finalidades, sobre o Django em si, um pouquinho da arquitetura do Django, porque é interessante a gente aprender isso agora. E a gente vai ver também um exemplo usando o Django Framework para a gente verificar se é fácil utilizar ele mesmo, tá? Okay, let's go. E a gente começa com um conceito, né, sobre uma contextualização, na verdade, de frameworks, que diz o seguinte, né? Ele fala que a tecnologia ideal de reutilização fornece componentes que podem ser facilmente conectados para criar um novo sistema. O desenvolvedor de software não precisa saber como o componente é implementado, e é fácil para um desenvolvedor aprender como usá-lo. O sistema resultante será eficiente, fácil de manter e confiável. Então, quando a gente pensar em frameworks, vamos pensar em componentes para facilitar novos sistemas, a criação de novos sistemas. Vamos pensar na ideia de que o desenvolvedor ele não precisa se atentar aos detalhes de implementação, mas sim na parte lógica mesmo do seu negócio, tá? E com isso a gente vai ter um sistema aí eficiente, fácil de manter e confiável. Mas o que é um framework mesmo, né? A gente pode entender um framework, o arcabouço também, em tradução livre, como um conjunto de bibliotecas, ferramentas e convenções de codificação que fornecem uma estrutura para o desenvolvimento de software. Ele também faz a conexão de itens para a construção de um sistema, então, através de bancos de dados, autenticação, testes, validação, roteamento de URLs para casos de frameworks web, né? Facilita também o processo de configuração, evitando ser manuais. Facilita também o processo de aprendizagem, né? Tem uma facilidade nesse processo. E também é bem utilizado pela comunidade. Vantagens, a gente tem agilidade no processo de desenvolvimento, visto que a gente não precisa se preocupar em implementar detalhes, né? Que sempre são feitos. A gente tem um código mais limpo, um código mais seguro. Desvantagem, a gente acaba perdendo um pouquinho o conhecimento aprofundado de como é que faz as conexões, né, entre essas ferramentas. E a gente também precisa fazer a instalação e a configuração do framework, né? Mas também só isso. E você aprendendo, né, como é que funcionam essas conexões, também não vejo como um problema ter essa desvantagem, né, no uso de frameworks, beleza? E o Django Framework, né? Ele é um framework de desenvolvimento web, né, escrito em Python. Ele utiliza o padrão MTV, que é o Model Template View. Eu falei para vocês no módulo passado que o MVC ele é hoje entendido como um padrão base, né? E várias outras arquiteturas se inspiram no MVC e se estendem, né, através do MVC. O MTV é um exemplo disso, né? A gente vai ver como é que ele funciona mesmo. Vocês podem encontrar a documentação também, a mais atual no momento é a 5.0, beleza? No site do Django Project. E o código também do GitHub, que é o github.com/Django. Vocês conseguem acessar direitinho lá, tá? Caso tenham curiosidade. E uma descrição do Django, né? Então, com o Django, você pode levar aplicações web do conceito ao lançamento em questão de horas. O Django ele cuida de grande parte do incômodo do desenvolvimento web para que você possa se concentrar em escrever seu aplicativo sem precisar reinventar a roda. É gratuito e de código aberto. Isso aqui, na verdade, é também um conceito de todos os outros frameworks webs, né? Quando a gente pensa em framework, a gente pensa em várias aplicações. Então, imagine que tem diversas aplicações que foram feitas no mundo todo aí. E sempre, ou na maioria dos casos, a gente tem configurações bem parecidas umas com as outras, ou conexões bem parecidas, ou o mesmo tipo de código, beleza? E a gente tem que lembrar que a gente sempre precisa modularizar
né, o nosso desenvolvimento, mas também reaproveitar, modularizar na verdade para poder reaproveitar. Então o framework ele vai livrar dessa parte de configuração que seria a mesma para todos os outros casos e vai fazer com que você se preocupe mesmo só com aquela parte que é mais importante, enquanto o restante já foi configurado, já está pronto para você poder utilizar. Beleza? Ele é rápido, completo, seguro, escalável, versátil. Diversos sites aí utilizam Django atualmente, como o Instagram, o Mozilla, o Pinterest, o Dropbox, o Spotify e diversos outros também. Por que Django, né? O Django ele é um framework muito completo para poder fazer aplicações web. Então ele tem camadas bem divididas, o model, o template e o view. Ele trabalha também com autenticação, que vai facilitar muito para a gente. Ele também tem um painel administrativo que também vai facilitar o nosso processo de aprendizagem. Tá? Ele é um framework bastante seguro, pelo menos em comparação a outros desenvolvidos em Python. E ele também tem uma falta de engessamento, né? Ele não está relacionado com outras linguagens, ele foi utilizado totalmente em Python, então o Django Framework ele é feito totalmente em Python, não tem ou inspiração ou uma parte foi feita em uma linguagem. E o que isso é benéfico para a gente, né? No que isso é benéfico para a gente? Na possibilidade de a gente poder mudar o comportamento de algumas funcionalidades do Django apenas em Python, sabendo apenas Python, né? Então, a gente consegue sobrescrever algumas funcionalidades. Então, um exemplo, a gente tem um usuário já cadastrado no Django, beleza? E ele permite a gente cadastrar outros usuários. Mas a partir do momento que você precisa detalhar, trazer mais detalhes sobre o usuário que você quer criar, como, por exemplo, trazer informações pessoais adicionais em que o Django não se preocupa de implementar, você pode estender a classe responsável pelo usuário do Django e fornecer essas novas informações. Então, essa nova classe ela vai ter as novas informações que você adicionou, mas também vão ter todas as funcionalidades da classe abstrata do Django, beleza? Então, essa é uma facilidade aí que traz pra gente através dessa falta de engessamento. E por que, voltando um pouquinho à pergunta do Django, né? Por que Django? A gente poderia ter utilizado diversas outros frameworks ou bibliotecas, principalmente pensando que o nosso objetivo final é construir APIs, né? Nessa parte aqui do back-end. Mas a gente pensou em trazer Django para o curso porque ele é um pouquinho mais robusto, então a gente vai conseguir entender vários aspectos dele, e aí quando você precisar migrar para um outro framework em outra linguagem, ou até um mais simples em Python também, vai ser muito mais fácil você compreender e fazer essa transição, depois de já ter aprendido Django. E porque ele também traz diversas ferramentas que vão ser interessantes para a gente lá na frente, beleza? Ele também é versátil, então capaz de atender projetos aí tanto pequenos quanto grandes, através de suas ferramentas. E ele tem um mapeamento objeto relacional, né, o ORM próprio. Então, o ORM, ele, na verdade, é uma técnica de programação para facilitar aí o acesso e manipulação de dados em um banco de dados através de objetos de programação. Então, você vai transformar objetos em dados no banco de dados, né, e também fazer o contrário. E ter esse ORM próprio facilita muito para a gente, porque a gente consegue, de novo, fazer várias manipulações na ferramenta devido a ele ter essa falta de engessamento, beleza? E a arquitetura do Django, né? Então, o Django ele utiliza a arquitetura MTV, o padrão arquitetural MTV, que é o Model Template View. O Model ele é uma estrutura responsável por mapear o banco de dados. Então, o Model ele só vai existir para a gente poder estruturar mesmo, mapear o nosso banco de dados, beleza? Então, a gente se preocupa com a modelagem do banco de dados para poder transcrever de uma linguagem lá visual para o nosso model no Django, tá? O template ele se preocupa em páginas em HTML que tem interação com Python para poder fazer exibição de dados. Então, posso dar um exemplo que você pode colocar um for do Python dentro do template e coloca uma lista, né? Então, você coloca um item da lista no template, mas dentro de um for. Então, ele vai estar exibindo N vezes, né, aquele ou outros elementos da lista. Tá? Então, essa é uma facilidade aí que traz nessa parte de interação, né, entre o HTML e a linguagem de programação. Além de ter outras pré-configurações também, né, através do template, como em formulários, métodos de segurança também, que facilitam pra gente. Tudo isso a gente vai comentar nos próximos vídeos. E tem a Vue, que ele faz esse intermédio de comunicação entre o cliente e o nosso projeto em si. A Vue ela vai receber uma requisição
do usuário, tá? E ele vai retornar o template para o cliente. Não somente o template, né? Ele poderia retornar também um JSON, né? Um response JSON, tá? Mas ele retorna algo para o cliente. E aí, trazendo um pouquinho a diferença, né, entre o MVC, o Model View Controller, e o MTV, o Model Template View do Django. O M do MTV, ele é igual ao M do MVC, tá? Então os modos aqui são iguais. Possuem a mesma responsabilidade, que é fazer o mapeamento do banco de dados para o projeto, beleza? O T de template do MTV, a gente vai ter uma equivalência do view do controller, né? Desculpe, do view do MVC. Então as camadas possuem a mesma responsabilidade, que seria exibir informações para o usuário da aplicação, normalmente utilizando páginas HTML, né? Então o view do MVC é o nosso T aqui do MTV, tá? E a view do nosso MTV parece um pouquinho com o controller do MVC, mas elas têm algumas diferenças também que a gente vai conseguir reparar um pouquinho lá na frente. Mas a gente pode entender até o momento que são bem parecidas, tá? O V, né, o view e o C, eles são responsáveis ali por fazer o controle dos dados, tá? O controle dos dados, das informações, vai interagir com a request, interagir com a response, a view que seria responsável por isso, tá? Então, como é que funciona esse processo de comunicação, né? Desde o cliente até o banco de dados, por exemplo. Então, o cliente vai estar no navegador e ele vai conseguir visualizar esse template, né? E aí, ele visualizando esse template, ele consegue interagir com o template, através de um formulário, por exemplo. Essas informações vai para a view vai tratar essas informações, vai fazer a modificação, a atualização, vai criar, deletar algo do banco de dados através do model, que vai fazer essas alterações diretamente no banco de dados, tá? A alteração foi feita no banco de dados, ele também pode devolver algum dado se foi solicitado. Esse dado é devolvido para a view, que dá um response para o template, e aí o usuário, através do navegador, consegue visualizar essas informações, tá? Detalhando um pouquinho mais sobre cada camada, então o template é a parte visual, né, que demonstra os dados. Então será o que vai ser exibido para o usuário, tá no template. Os dados vão inserir dados e esses dados vão ser enviados para a nossa view. A view ela vai ter a responsabilidade aqui de formatar os dados, mas só na volta aqui, né? Mas ele recebe esses dados e aí ele faz as funções aí que vão ser realizadas no banco de dados, como salvar, deletar, adicionar no banco de dados. O model ele vai conseguir fazer essas funções no banco de dados diretamente, né? Então ele vai ter essa parte de lógica para poder estruturar os dados e vai devolver esses dados que foram armazenados, tá? E aí a view vai formatar esses dados e vai devolver para o template para poder ser exibido para o usuário, beleza? Nem sempre pode ser essa configuração, tá? Às vezes pode vir no view, não ir no model, da view voltar para o template. Às vezes não tem template, tá? Por exemplo, uma API no caso, né? Então seria através do view e do model. Às vezes não necessariamente a view faz alteração no model, tá? Pode só solicitar os dados do model. Então a gente tem uma sequência de variações aqui entre essas camadas. Mas o interessante é a gente entender como é que cada camada funciona independente para depois a gente entender como é que essas relações são feitas, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor disso quando a gente vê o código em si. Na próxima aula a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor. Mas aqui a gente tem a separação do template, da view e do model. A setinha mais escura tem a ver com fluxo de requisição, enquanto a setinha mais clara tem a ver com fluxo de resposta. Esse diagrama aqui foi da Python Academy, tá? Então, a gente tem um website aqui, o website ele faz uma requisição HTTP. Essa requisição HTTP, ela vai cair no urls.py. Essa que é justamente um arquivo lá no Django que vai ter o roteamento de URLs, tá? Que vai conseguir identificar qual foi a URL selecionada no website, por exemplo. E aí ele vai entrar nesse urls.py que vai direcionar para a view referente àquele URL, tá? Essa view aqui ela tem dois ramos, né? Então ela pode solicitar aqui um template e retornar esse template para o nosso website através da resposta HTTP.
ou ele poderia vir também aqui na parte de modelos, na parte dos models, né, para poder acessar alguma informação do banco de dados ou fazer alguma alteração no banco de dados e receber essas informações como uma resposta, no fluxo de resposta. E aí o banco de dados devolve para o model, que devolve para views. Esses dados aqui podem ser enviados para o template, tá? Para esse template ser recebido e devolvido no HTTP, ou podem ser diretamente enviados para o website também. Então, é como eu falei, né? Existem várias maneiras aqui da gente conseguir fazer essas conexões, tá? E será que o Django ele é rapidinho para rodar mesmo? Rápido para rodar eu digo na questão de criar o projeto e já executar esse servidor, tá? Não na velocidade mesmo do servidor em comparação a outros, né? A gente vai falar um pouquinho disso também lá na frente, mas no momento eu só quero falar um pouquinho sobre o quão rápido é a gente já baixar um projeto, criar um projeto Django e já executar e já estar rodando no nosso servidor, tá? Então vamos lá, nessa primeira aula a gente vai abstrair esse processo de instalação e criação do projeto, além de outros processos importantes, como a migração do banco de dados. A gente vai revisar alguns conceitos que já vimos, só que agora dentro do Django, beleza? Então vamos modelar nosso model, né? Eu vou passar bem rápido nesses exemplos, vou só trazer mesmo o que tem aqui, porque a gente vai detalhar cada camada nas próximas aulas, beleza? Eu só quero trazer para vocês a facilidade de criar um projeto Django mesmo. Só que a gente vai ter um arquivo específico para adicionar essas informações, e aí essas informações vão lá naquele arquivo específico, mas a gente vai ver isso lá na frente. Hoje, nosso objetivo é fazer um paralelo com o que a gente já viu com as informações que a gente vai ver aqui nos slides, beleza? Então aqui ele tem uma classe, né, ele criou uma classe chamada task, que está importando aqui, ou fazendo um processo de herança, né, está herdando as informações da classe model. E aí, o models, ele nos permite fazer solicitações de entradas que estão associadas com as entradas do banco de dados, tá? Com os tipos do banco de dados. Então a gente consegue adicionar um título do tipo char field com um tamanho máximo. A gente consegue uma descrição do tipo text field que já não precisa de um tamanho máximo, tá? E a gente tem também um booleano, né, de completo aqui, que é um boolean field com um valor default, né, um valor padrão falso aqui. A gente também tem um método mágico para poder retornar um título, que é quando a gente vai visualizar, por exemplo, essas tasks lá no painel administrativo, né? Então, o que é que vai ser exibido para a gente? Aí, nesse caso, ele está exibindo o título para a gente, tá? Mas vocês vejam a relação, né? A gente aprendeu a modelar os dados, e esses dados, esses atributos, vêm para cá no Django dessa forma, né? Então, a gente tem lá o varchar no banco de dados, então a gente tem aqui o char field, a gente tem um text field, o boolean field, tem um dates também, de datas, dentro do Django. Então a gente tem vários tipos que são equivalentes aos tipos do banco de dados que a gente viu nos bancos de dados relacionais, né? A gente vai conseguir fazer essa comparação aqui no curso também. Então ele fala aqui, né? Perceba que o Django ele possui uma ferramenta que auxilia na criação de models, né? De modelos, que é o Django.db, de database, né? .models. E isso aqui disponibiliza métodos que realizam validações e mapeiam aí nosso modelo para o banco de dados. Ele permite que os desenvolvedores interajam com o banco de dados usando objetos Python em vez de SQL bruto. É a parte justamente do ORM, né, que eu falei para vocês. Com o Django, é possível definir modelos de dados simplesmente criando classes Python que herdam de model. Isso simplifica a criação e o gerenciamento de tabelas no banco de dados. Então, depois que a gente tem isso aqui criado, quando a gente roda as migrações, né, a gente já está criando no banco de dados uma tabela do tipo task com os campos título, descrição e o completo, beleza? Então, facilita muito esse processo aqui de transformar uma classe em Python em uma tabela no banco de dados. E criando nossa view, né? Então a gente tem o banco de dados, a gente não tem o nosso modelo lá, agora a gente precisa criar a view, que seria justamente o nosso controlador, né? Quem vai fazer a comunicação aí entre os templates ou entre o usuário em si e o nosso modelo do banco de dados. Então, para criar nossa view,
a gente tem simplesmente aqui, nesse caso, uma função, tá? Essa função ela recebe uma request, uma requisição, tá? Então, através do navegador, o usuário manda uma requisição que é recebida através dessa view. E essa view, essa requisição, ela tem dados, né? Tem informações dentro dela. Tem um cabeçalho, tem um corpo, tem um método. Então, a gente consegue verificar essas informações também através dessa request, beleza? E a gente pega agora tasks, ela vai estar registrando aqui todos os objetos do tipo task. Então a gente tinha um modelo task, criou no banco de dados. Se a gente adicionasse, sei lá, 100 tasks dentro do banco de dados, simplesmente com o método objectsAll, a gente conseguiria solicitar todos os objetos do tipo task, beleza? E a gente está retornando aqui para tasks. E aí a gente consegue retornar aí para o usuário uma página HTML, né, que seria essa task list, passando nossa request e passando também informações que vão para o nosso banco de dados, que são justamente essas tasks aqui. Então a gente tem as tasks, que são todas aquelas tasks adicionadas no banco de dados, e elas vão ser enviadas para o nosso HTML, para a nossa página HTML, com o nome de tasks mesmo. Então, para ele detalhar um pouquinho, né? Então a requisição é um parâmetro obrigatório na nossa view, pois ela que será chamada na rota. Perceba também que é nela que passamos a interface do usuário para ser exibida quando a rota for chamada. Então, quando essa rota for chamada do tipo task-list, ele vai estar exibindo justamente, retornando esse HTML, tá? Esse template aqui, task-list.html. Também conseguimos enviar outros parâmetros, como variáveis para o nosso template. A variável para o nosso template são justamente essas que estão dispostas aqui dentro do nosso dicionário. Então, dentro do template, né, como é que vai funcionar? Eu falei para vocês a possibilidade de a gente criar laços for dentro do template, né? Então, aqui a gente tem um template HTML normal com o título e a gente entra na parte de body, né, que é o corpo do nosso HTML. A gente tem um H1 que é um header, né, one. A gente tem um tipo de fonte um pouquinho maior e ele tem lá lista de tarefas, né? Tá escrito lista de tarefas. A gente vai visualizar isso nos slides à frente, tá? E a gente tem uma lista também inicializada e a gente colocou aqui que para task in tasks, então esse tasks aqui é justamente os tasks que foram enviados aqui através desse dicionário, tá? Então ele está percorrendo task nessa lista de tasks aí. E ele vai exibir justamente o task.title. Então ele vai exibir no nosso HTML lá, como um item da nossa lista, o título da minha task. Tá? E aqui a gente finaliza o for desse jeito. Lembrando, a gente vai detalhar essas informações lá na frente. Como é que funciona um template, o que são aqui esse sinal de porcentagem, o colchete abrindo, fechando, 2 colchetes para esse caso. A gente vai lidar com isso lá na frente. Então, o que ele fala, né? Que no template conseguimos tags do HTML e tags do Django. Então, quando a gente fala em templates, a gente está utilizando 2 tipos de tags. O template tags, que são os tags do Django, e tem as tags do HTML mesmo, tá? Então, um exemplo disso é o task title, que é uma tag do Django, e tem as tags normais, como title, H1, UL, que são tags do HTML. No template, conseguimos chamar... o Django tem um padrão que os templates ficam na pasta templates, dentro da pasta do app. Então, a gente tem um aplicativo, a gente vai criar um projeto, depois a gente cria um aplicativo, vamos falar disso um pouquinho lá na frente. E dentro do aplicativo, a gente vai ter uma pasta chamada templates. E aí, dentro dessa pasta, ele vai procurar, justamente dentro dessa pasta, esse HTML aqui, tá? Esse tasklist.html. Porque a gente colocou aqui, mas não informou onde é que ele vai achar, né? Qual é o caminho absoluto dessa página. Então, ele já tem esse caminho meio que absoluto guardado ali. E aí, quando você passa o HTML aqui, ele procura justamente naquele caminho. Mas, e se eu quiser alterar esse caminho, né? Eu não quero que seja mais um template, seja em outro lugar. Você consegue também. Por isso que tem a falta de engessamento, né? A gente consegue configurar essas informações dentro do Django, tá? Do nosso projeto Django. Então, no template, a gente consegue chamar uma variável que foi enviada da view para o template. Então, a gente tem aqui o seu nome e entre 2 colchetes, a gente tem... Colchete não, desculpa. Entre 2 chaves, a gente tem o name.
que seria o nome aqui do usuário, por exemplo, né? E aí a gente usa duas chaves para poder acessar essa variável do Python. E a gente configura a rota agora para poder relacionar, né, a URL que o usuário coloca para a nossa view. Como é que ele faz isso? Existe também um padrão, então a gente tem o URL Patterns, que é uma variável, uma constante aqui do Django, onde ele procura qual é o nome da rota. Então, nesse caso aqui, perceba que a rota não tem nome nenhum, mas poderia ser, sei lá, uma barra e API, uma barra e usuário, uma barra, tá? Ou usuário barra, enfim, você configura do jeito que você quiser. A task list é justamente a função que a gente criou lá na view. Então veja que ele está importando de views essa função que a gente criou. E ele passa aqui como um parâmetro, e ele passa também um nome aqui que vai ser usado lá na frente. E a gente passa como parâmetro a função da view para cada rota a ser acessada. O primeiro parâmetro da função path é a rota URL. E tcharam, temos nosso projeto rodando localmente. Você vai rodar, né, fazer um run server lá no seu localmente no seu terminal, e ele vai te passar a porta, né, que ele vai estar carregando as informações, que é a porta 8000, e aí você consegue, através do endereço local aí, acessar justamente o que a view está te retornando, que nesse caso é aquele HTML, lista de tarefas. Agora perceba que não existem tarefas, né? Onde é que estão essas tarefas? Para aprimorar o código e permitir que o usuário crie tarefas que serão exibidas no template, a gente precisa adicionar um formulário para poder o usuário inserir essas novas tarefas, né? A gente poderia utilizar o painel administrativo para adicionar essas tarefas, mas eu vou mostrar para vocês já inserindo essas informações através de um formulário no nosso template. Então a gente cria agora um formulário. A gente já tem o nosso projeto rodando, mas eu preciso adicionar dados nele. Então, como é que a gente adiciona dados em um template? Através de formulários, tá? E o nosso formulário é criado através, né, da herança aqui do model form, tá? A gente passa qual é o nosso modelo, ou seja, a nossa tabela, né, do que a gente quer adicionar os dados do formulário, e os campos que vão ser adicionados no nosso formulário. Nesse caso, eu coloquei todos os campos, que é título, descrição e se está completo ou não, tá? A gente vai detalhar um pouquinho lá na frente, tá? O que seria essa class meta, por que essas informações estão dispostas desse jeito, mas o que importa você saber nesse momento é que eu estou informando aqui para o meu formulário, que eu acabei de criar, qual é o tipo de modelo que eu quero utilizar e quais são os campos que eu quero acrescentar no formulário. Então, ele explica aqui um pouquinho, na verdade, o que é que funciona, né? Então, a gente vai ter um arquivo chamado forms.py, e aí o arquivo django.forms ele vai disponibilizar várias classes e funções para poder auxiliar na criação e validação de formulários. Não só criação, mas também a parte positiva seria a validação, né? A gente poder validar esses formulários através da inserção de dados do HTML lá pelo usuário. Ele também define um formulário chamado taskform, que é usado para criar ou atualizar instâncias do modelo task. Model Form é uma subclasse Form que nos permite criar formulários com base em modelos Django. Neste caso, queremos incluir os campos Title, Description e Completed do modelo Task no formulário TaskForm. Foi o que eu já comentei com vocês, né? E agora a gente precisa atualizar nossa view. A gente está detalhando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais a fundo como é que funciona, tá? Mas é só para você ver mesmo na prática e não se assustar tanto um pouquinho lá na frente quando a gente rever essas informações. Então, quero que vocês criem dúvidas mesmo referente a essa configuração do Django que eu estou apresentando agora, para lá na frente a gente conseguir ir sanando essas dúvidas aos poucos e conseguir garantir aí um aprendizado com base nas dúvidas de vocês, tá? Mas qual é a diferença aqui, né? A diferença é que agora a gente está fazendo uma pesquisa do método, né? Qual é o método que está sendo utilizado pelo usuário? Ele está fazendo um método do tipo post, ou seja, está enviando alguma informação para o nosso banco de dados, para o nosso projeto Django, na verdade, para o nosso servidor, ou ele está fazendo apenas uma requisição do tipo get, só quer solicitar informações do nosso servidor. Então, se a requisição que ele está fazendo for do tipo post, eu quero criar um formulário, tá? Que é justamente o formulário que a gente acabou de criar, e eu vou verificar se esse formulário é válido.
Então, se esse formulário é válido, eu vou salvar os dados desse formulário e vou redirecionar esse usuário novamente para a task list. Só que no momento que eu faço o redirecionamento, agora o método já é get, então ele não vai entrar mais nesse if aqui. Então ele vai fazer o quê? Ele só vai coletar, né, todas as tasks do banco de dados, vai abrir o nosso formulário, que é o task form, e ele vai retornar justamente a requisição e a página HTML passando como parâmetros essas dois itens aqui do nosso dicionário, que é justamente as tasks que eu coletei do banco de dados e o formulário que eu acabei de criar. Então, eu estou passando para o meu HTML o formulário e as minhas tasks, tá? Então, em Vue, a gente instancia o formulário taskform para criar uma nova tarefa. Verificamos se o método de requisição é um post. Se for válido, no caso o formulário, né? Salvamos os dados no banco de dados. Perceba que no forms.py a gente não criou um inicializador e nem outros métodos. Isso vai ser usado de classes Py, ou melhor, diretamente do model form. Então a gente não inicializou em momento nenhum o nosso formulário aqui, né? A gente só deu um class meta aqui, colocou essas informações. Então todas essas responsabilidades aqui foram dadas para o model form. Ele já está implementando isso. O Py já implementa isso, tá? Então quando o próprio Django chama esse formulário, essas informações já são enviadas para quem está chamando através dessas classes Py, tá? E por fim, a gente vai atualizar nosso template, né? Agora, além da gente estar exibindo as nossas tasks, a gente está colocando na parte de baixo uma parte para adicionar novas tarefas. E aí veja que eu criei através da tag form do HTML um formulário, né? E eu estou passando justamente nesse formulário as informações do form, que é justamente o formulário que eu criei no Django. Então, eu criei um formulário no Django e estou passando aqui dentro da tag de form do HTML, né? E eu tenho um botão aqui para poder adicionar essas informações. Eu tenho uma coisa chamada CSRF token aqui, que a gente não vai discutir agora. E eu estou colocando também que o método é do tipo post, né? Então, esse formulário é do tipo post, porque quando ele adicionar, ele está fazendo uma requisição do tipo post no nosso servidor. Mas a gente detalha um pouquinho aqui. Então, o trecho adicional de código HTML que a gente criou, ele é um formulário que permite o usuário adicionar uma nova tarefa. Então, esse atributo, method, especifica o método HTTP que será usado para poder enviar os dados do formulário para o servidor. Foi o que eu falei para vocês, né? O CSRF token é uma tag especial do Django que gera e inclui um token no formulário. Esse token ele é usado para proteger contra esses tipos de ataques, cross-site request forgery, garantindo que o formulário seja submetido apenas a partir do próprio site e não de fontes maliciosas. A gente vai discutir um pouquinho disso lá na frente também, tá? Mas entendam que é uma forma de segurança adicional aqui que a gente está acrescentando no nosso formulário do Django. E por fim, a gente tem o form.sp, né? Que justamente é uma linha que vai renderizar aí, ou seja, transformar do código em Python ali para uma parte visual, o formulário taskform no HTML. O método ASP, _p, né, ele renderiza os campos do formulário como parágrafos HTML, um para cada campo. Cada parágrafo inclui uma etiqueta de campo e um campo de entrada, permitindo que o usuário insira os dados da tarefa. Então é assim que fica. Perceba que título, description completed, a gente não criou isso no HTML, né? No HTML a gente simplesmente chamou form.s-p, né? _p. E aí tudo isso aqui foi renderizado já pra gente. Por quê? Porque essa parte de renderização também não é a responsabilidade da gente, mas sim do model form. Então perceba que a gente vai utilizando e reaproveitando coisas que já foram criadas por instâncias maiores, né? Por classes Py, classes mãe, já foram criadas e a gente só está reutilizando isso. Então essa é uma facilidade de utilizar frameworks, né? A possibilidade da gente não precisar reinventar a roda, mas utilizar já implementações feitas justamente por esse arcabouço. Então agora a gente tem uma lista de tarefas na parte superior. Eu criei aqui uma tarefa ir no mercado e também tem a possibilidade de a gente adicionar novas tarefas.
Então, acionar novas tarefas, né? Eu coloquei o título de limpar a casa, varrer o quarto, lavar os pratos e limpar o quintal e coloquei como completo. Quando eu clico em adicionar, percebo que agora a gente tem aqui limpar a casa na lista de tarefas. A gente só tem limpar a casa porque eu estou só exibindo a parte do título, né, da minha task, não outras informações, mas eu poderia fazer isso também normalmente. E é isso, a gente conseguiu adicionar uma nova tarefa, exibir as tarefas cadastradas, tudo de uma maneira bem simples no Django. Eu entendo que no primeiro instante pode ser um pouquinho difícil, a gente está pegando a ferramenta agora, vocês estão aprendendo agora, mas a gente vai conseguir detalhar cada informaçãozinha, a gente vai falar sobre formulário, a gente vai falar sobre as views, sobre o template, vamos falar sobre o model, a gente vai falar sobre tudo, tá? Do Django aqui, para conseguir concretizar para vocês essas informações e facilitar bastante aí no decorrer do tempo. Mas a única dificuldade é no início, a gente conhecer a ferramenta. Depois que a gente conhece, fica muito mais fácil desenvolver, muito mais rápido, prático aí pra gente, tá? Vai ter a leitura obrigatória dessa aula. Eu recomendo também vocês fazerem a leitura desses outros materiais. É muito interessante e pode ajudar muito aí vocês nesse fluxo de aprendizagem. Beleza? Valeu, gente. Não esqueçam de assistir os vídeos, de colocar no comentário aí o que, é que vocês acharam da aula, trazer uma crítica aí construtiva pra gente. E pro que precisarem, só me notificarem. Até a próxima aula. Valeu!